Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém? Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui. Mais um ano, nos 12 dias. Eu acho que já é o terceiro seguido, ou o quarto ano seguido, eu não sei exatamente, mas todos os anos aí, nos últimos anos, tenho estado aqui. Talvez nesse mesmo horário, no culto das 18, e para mim é um privilégio, uma honra, pastor. O senhor é uma referência para nós, uma igreja linda também. Tem feito um trabalho maravilhoso aqui no bairro São Jorge. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu trago um abraço da minha casa, da nossa igreja. Sou pai de 3 filhos. Tenho o Samuel de 17, a Emanuele de 14 e o Miguel de 12. Sou casado, vai completar na terça que vem 20 anos para a glória do Senhor. E sou feliz com Jesus. Quem também é feliz com Jesus aí, diga amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração de uma maneira muito especial através dessa palavra. Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, verso de número 4. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nos últimos anos em que estive aqui, eu não estava com óculos, mas a idade vem chegando, e então chegou o tempo de que preciso dele para enxergar de perto. Isaías 64, versículo 4. Tem alguém que achou aí? Acompanha conosco na tela aqui. A palavra do Senhor diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha, diga bem forte, trabalha, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos abrir também em João, capítulo de número 5, versículo de número 17. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 17. Louvado seja o poderoso nome do Senhor Jesus. Aleluia. João, capítulo de número 5, versículo de número 17. Jesus disse assim: disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Somente até aí. Pegue na mão do seu irmão, coloque a sua Bíblia na sua cadeira, pegue na mão desse irmão abençoado que tem aí perto de você aí, para a gente fazer uma oração junto, pode ser? Se esforça aí para esticar a mão do outro lado aí, pegar na mão do irmão. Isso, se puder fechar o corredor. Quem chegou, chegou, quem não chegou, senta onde dá para sentar, enfim. Vamos orar. Pai querido, fala ao nosso coração, Senhor, nessa noite tão especial. Fala ao coração de toda a tua igreja, pelo poder da tua preciosa palavra. Meu Deus querido, no nome santo do Senhor Jesus, nós oramos nesse momento para que a tua palavra alcance o nosso íntimo, a nossa alma, a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Me usa como um instrumento nesta noite, como um canal de bênção nas tuas mãos. Que a tua palavra alcance o propósito pelo qual no céu ela já foi destinada, estabelecida. Que o teu povo ouça a voz do teu Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus, e o teu nome seja glorificado. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. O tema para essa mensagem, se você fosse aí escrever, se você quiser escrever, seria: o servir que te prepara para grandes posições. O servir que te prepara para grandes posições. Diga bem forte: o servir que me prepara para grandes posições. Nesses 2 textos que acabamos de ler, a Bíblia nos diz em Isaías 64, nunca se ouviu, nenhum olho viu, nunca se percebeu um outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64 deixa de uma forma muito clara que Deus trabalha em nosso favor. Amém, povo de Deus? Jesus usou o texto de João, capítulo 5,
Foi registrado isso, João escreveu isso, uma palavra que Jesus disse. Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora e eu também estou trabalhando. Então eu quero aqui mudar essa palavra do trabalhar com a palavra servir. Deus serviu, Jesus serviu. Em um texto Jesus disse assim, está escrito na Bíblia: eu particularmente não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então já está muito claro para todos nós que o Pai serviu, o Filho serviu, o propósito dele vir na terra foi para servir. Então eu preciso servir também. Eu, você, cada um de nós precisamos servir também. Eu quero ser um canal de Deus para a tua vida nessa noite. Peço que você preste bastante atenção para que vire uma chave na tua vida neste ano de 2025. O grande propósito dessa campanha não é somente uma campanha onde a gente vem, consagra um mês, apresenta ao Senhor, participa de um culto e pronto, tudo está lindo e maravilhoso. Não é bem assim que funciona. Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras, mas não as praticam, é comparado àquele homem insensato que constrói a casa sobre areia. Vêm as tempestades, os ventos, as pancadas da vida, batem contra ela e ela cai. Mas os que ouvem as palavras do Senhor e praticam ela, são comparados àquele homem sensato, prudente, que constrói a casa sobre a rocha. Vêm os ventos, as tempestades, as pancadas da vida também vêm, mas ela permanece inabalável. Então, nesse ano de 2025, para você dar certo, para você prosperar, para as coisas fluírem na tua vida, vai depender muito da nossa prática de fé, da nossa prática de vida. Amém, queridos? Há um texto muito claro na Bíblia dizendo assim: aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então é uma lei da semeadura que referente àquilo que eu vou semear, é aquilo que eu vou colher. Portanto, é claro para todos nós que o Pai trabalhou, o Filho trabalhou, eu e você precisamos do quê, irmãos? Tem um povo inteligente aqui. Eu vou repetir. O Pai trabalhou, o Filho trabalhou, eu e você precisamos do quê? Trabalhar, irmãos. Precisamos servir. O Pai serviu, o Filho serviu, nós precisamos servir. Esse é um grande ensinamento que está registrado na palavra. Nós precisamos entender isso. Quando Deus te encontra servindo, irmãos, isso alegra o coração do Senhor. Quando Deus te encontra servindo de coração, isso alegra muito o coração do Senhor. A Bíblia nos dá algumas bases, grandes referências. José, particularmente, quando foi vendido pelos seus irmãos, no momento em que ele foi vendido pelos irmãos, no momento que os irmãos o pegaram, lançaram numa cisterna, numa cova, num buraco, o que ele estava fazendo lá? Ele estava servindo a família. Ele estava servindo o seu pai. O seu pai havia dado a ele uma missão: vá lá e veja como estão os seus irmãos. E ele estava servindo a sua casa. Então a gente já aprende nessa noite algo muito especial. Primeira base para a gente servir começa em casa. Não é na igreja, é em casa. Não adianta lavar a igreja, mas não lava a louça em casa. Não adianta lavar a igreja, mas não lava um banheiro em casa. Precisamos aprender a servir em casa. A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa não é apto para cuidar do reino de Deus, da casa de Deus. Então é necessário que a gente aprenda a servir em casa. Diga amém. E servir com alegria em casa. O ensinamento usado na pessoa do apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele diz assim: em tudo que for fazer, faça como sendo para o Senhor. Então até na sua casa, vai lavar uma louça, faça como se fosse para o Senhor. Vai fazer uma comida, irmã, não é aquela comida, come qualquer coisa aí, um miojo aí. Não, irmã, miojo não é comida, miojo não vai, irmã. Faz uma comida gostosa, preparada, com carinho lá. Prepara para o marido, em nome do Senhor Jesus. Não é aquela gororoba, aquela coisa, come aí de qualquer jeito. Vem alguém de fora, prepara aquela comida maravilhosa. O filho olha e fala: quem é que está vindo aí? Está vindo alguém aqui em casa? Está vindo fulano de tal. Na hora que acaba o jantar ou o almoço, a criança fala assim: volta mais, viu? Precisa vir mais vezes aqui em casa, porque a criança nunca vê aquelas comidas deliciosas. A mãe só faz quando vem alguém de fora. É o contrário, faça para quem está dentro.
porque é esse que está dentro, é o marido que traz o ganha-pão, que traz, melhor dizendo, o pão de cada dia através do trabalho suado, aonde ele trabalha. Então, cuida, honra primeiro quem está em casa. Escute, nós precisamos aprender a fazer o melhor para quem está conosco. É a tua casa, é o teu marido, é a tua esposa que aguenta você, suporta você nos dias difíceis. Tem gente aí que tem dias difíceis, sim ou não? Tem gente aí que tem lutas extraordinárias, batalhas incríveis na vida. Tem gente aí que tem momentos que nem você se aguenta. Tem ou não tem, irmãos? Ou é só lá na Vila Monteiro que tem isso aí? Aqui tem também. Tem dias que nem você se aguenta, nem até a sua sombra você procura ela, você não acha. Tem dias que nem a sua sombra fica perto de você. Então é o seu marido que te aguenta, a sua esposa que te aguenta. Faça o melhor para quem te aguenta, para quem te suporta. Faça o melhor para a tua casa. Quem está entendendo, diga amém. Sirva com alegria a tua casa. Sirva com alegria a tua família. Irmãos, nem era esse contexto aqui, tem uma outra direção, mas vamos lá, o Senhor está conduzindo por essa palavra, vamos lá. Escute, o melhor que você tem a fazer, faça na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Tem gente que sabe fazer o bem para quem está de fora, para quem está dentro. Tem gente que pega uma criança, nunca viu. Ah, que bonitinha, a criança vem e derrubou um copo. Não tem problema, não, depois a gente limpa, depois compra outro. Ah, se o filho derrubar um copo. O que você fez isso? Não presta atenção, não enxerga, está cego? E fala um monte, e bate na criança. E para quem está de fora, tratamos com amor e carinho. E quem está dentro, tratamos com pancada, agressividade, grosseria, brutalidade. Nós precisamos ser... Não estou falando que temos que tratar os outros mal. Temos que tratar os outros bem. Nós precisamos aprender a tratar bem os de casa. Seu casamento vai fluir melhor, a sua família vai ter mais harmonia, sua casa estará mais em paz quando você tem paciência e também domínio próprio, autocontrole e faz o seu melhor para a sua casa. Irmãos, quando o seu marido chega do trabalho, ele olha aquela mesa preparada, taças na mesa. No primeiro dia, talvez ele se impressione e vai dizer, quem é que vai vir jantar aqui? E você diz assim, ninguém, é nós mesmos. Mas por que tudo isso? Porque você merece, meu amor. Você é o amor da minha vida. Ele vai falar assim, alguma coisa você fez. Estourou o cartão de crédito, o que você fez? Bateu o carro? O que aconteceu? Pode falar, fala já. No começo ele vai estranhar, ele vai se impressionar, mas depois com o tempo ele se acostuma. Porque você vai fazer isso, eu não estou dizendo que tem que ser todo dia, mas que você possa fazer isso no mínimo uma vez por semana. Quantas semanas tem no mês? 4, aproximadamente, no máximo 5, alguns meses aí. Então, 4 vezes na semana, num mês, melhor dizendo, é difícil para preparar algo bom para casa, para a família, algo especial para casa? Não é difícil. Seus filhos vão se acostumar, quando eles vão chegar em casa, vão ver taças na mesa, aquela mesa arrumada, bonita, maravilhosa, vai dizer assim, que bênção, hoje à noite é uma noite especial para nós. Ele não vai imaginar que vai vir alguém de fora, ele sabe que o melhor é para ele. Tapete vermelho você estende para a sua casa. Quem está entendendo, diga amém. Tem alguém da sua casa próximo a você aí? Fala com ele, fala assim, ó, é nós, é nós. Tem alguém da sua casa aí? Fala aí, é nós, é nós. Aleluia. Escute, José estava servindo seu pai quando foi ver os seus irmãos e foi vendido pelos seus irmãos. A Bíblia diz que Davi estava servindo seu pai e os seus irmãos quando foi para a batalha. E naquele momento, quando ele chegou na batalha para trazer uma comida para os irmãos, ver como estavam os irmãos na guerra. Naquele momento ele estava servindo seu pai, Jessé, servindo os seus irmãos naquele momento de guerra. E ele chega lá para servir. E ele encontra Golias afrontando o exército de Israel. Ele não aguenta com aquilo. E ele pergunta, o que é que vai receber aí? A quem for contra esse gigante aí. Porque o gigante dizia, tem algum homem aí para vir contra mim? Só nós dois. Tem algum homem aí? 40 dias o homem dizia isso e ninguém se levantava contra ele. Davi olha e fala, quem que é esse incircunciso filisteu para querer afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E ele se posiciona para servir agora ao seu Deus e à sua nação. Deus honra Davi, derrubando o gigante, o abençoando, soprando o seu nome. Deus o unge como rei, Deus o capacita, Deus o abençoa. Mas se puxarmos a história para trás, Davi estava servindo a sua casa, servindo a sua nação e servindo o seu Deus.
Quem está entendendo, diga amém. Escute, José estava servindo seu pai quando foi vendido pelos irmãos. Ele chega como escravo na casa de Potifar. Ele servia a casa de Potifar. Quando ele estava no presídio, na prisão, no calabouço, ele servia no calabouço. Ele poderia dizer muito bem, eu sei do sonho que você teve, 2 pessoas tiveram sonhos lá. Ele poderia dizer muito bem, eu sei os sonhos, eu conheço a revelação, mas eu não vou falar nada não, cada um com a sua vida aí. Não, mas ele serve as pessoas. Ele ajuda as pessoas, revelando os sonhos que eles tiveram, que Deus o entregou a revelação. No momento em que alguém tem um sonho, Faraó tem um sonho, não consegue ter o discernimento do sonho. Ele sonhou que havia 7 vacas gordas que saíam, vinham 7 vacas magras, comiam as gordas e permaneciam magras. Ele não entendia aquilo, aquele sonho o perturbou, chamou os sábios, entendidos, inteligentes, chamou pessoas de todo lado, ninguém sabia responder, ninguém sabia discernir aquele sonho. Até que alguém lembra, o copeiro que estava servindo a ele, lembrou, quando eu estava lá na prisão, no calabouço, há um rapaz lá chamado José, que interpretou o meu sonho, interpretou o sonho do outro rapaz, conforme ele interpretou, assim aconteceu, chama ele, pode ser que ele consiga interpretar esse sonho. Chamou José, José chega diante de Faraó, Faraó conta o sonho, José conta a revelação do sonho. José poderia dizer, a revelação do sonho é essa e pronto. Mas além da revelação, ele serve com uma excelência. Ele faz ainda mais. Ele dá uma ideia ao rei. As 7 vacas gordas significavam 7 anos de fartura. 7 vacas magras significavam 7 anos de miséria, de fome. E ele poderia ter falado somente isso. Essa era a revelação do sonho. Mas ele deu uma ideia que não estava na revelação. Ele deu uma ideia dele para Faraó. Nos 7 anos de fartura, nos 7 anos de vaca gorda, levanta uma pessoa para ser um administrador, levanta alguém para ser um governador, que possa receber um pouquinho do povo e armazenar em celeiros nos 7 anos de fartura. Quando chegar os 7 anos de fome, vai ter comida em abundância para todo o Egito. O faraó está olhando para ele e pensando, quem que é essa pessoa que eu vou levantar como governador? Você acha que Faraó não tinha pessoas de confiança ao seu lado? Faraó não tinha príncipes, homens, governantes, pessoas que estavam como líderes ao seu lado, ao seu redor? E como que ele enxerga confiança em um homem que ele acabou de tirar de uma prisão? É Deus que faz um negócio desse. É Deus que faz um homem que acabou de sair da cadeia, chega na presença dele. Irmãos, a pessoa por si só, ela tem certo preconceito, sim. O ser humano tem. Alguém que acabou de sair do presídio, você vai receber e você vai dar uma nação na mão dele, entregar um governo de todo um país na mão de uma pessoa. Normalmente as pessoas não fazem isso, irmãos. Ninguém normalmente faz isso, as pessoas desconfiam. As pessoas querem ganhar um tempo para ver se confia, ganhar credibilidade. Do dia para a noite se entrega na mão de José, o governo de todo o Egito. Quem é que faz um negócio desse? É Deus que faz um negócio desse. Era o cumprimento da profecia, era o cumprimento do sonho que José teve, sim, porém, em todo tempo José é encontrado servindo, na casa com os pais, na casa de Potifar, na prisão e agora no palácio de Faraó. Em todo tempo José estava servindo. A Bíblia diz que Daniel estava servindo o rei Dario. A Bíblia diz, no livro de Daniel, capítulo 6, que o rei Dario estava planejando colocar Daniel como o maior líder da nação. Ele estava gostando de Daniel. Ele estava se interessando pela vida de Daniel e pelo bom trabalho a qual exercia. A Bíblia diz que os homens procuravam em Daniel alguma falha e não encontraram uma falha em Daniel. Tudo que ele fazia, ele servia com excelência. Quem está entendendo, diga amém. Neemias era um servo. No momento em que Neemias recebe a bênção para poder ir até voltar a Jerusalém, voltar a Israel e reconstruir os muros, reconstruir a cidade, reconstruir as casas, ele estava o quê? Servindo. A Bíblia diz que Neemias, quando chega na presença do rei, para servir ao rei, o texto diz, ele nunca tinha estado triste na presença do rei, a não ser naquele momento. Quer ver o texto? Neemias capítulo 2, versículo de número 1. Coloca para nós, por gentileza. Neemias 2, versículo de número 1. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Nunca, em outro momento, ele tinha estado triste na presença do rei. Sempre ele estava servindo. Qual que é o contrário de tristeza, irmãos?
Me ajuda aí, gente. Qual que é o contrário de tristeza? Em todo tempo ele estava servindo com alegria. Na primeira vez que ele chega triste, de imediato o rei percebe. Perceba que a sua tristeza sua, você está triste. E essa tristeza não é de uma doença, é do seu coração. O rei enxergou isso. O rei percebeu a tristeza do coração de Neemias. E a pergunta aqui, eu abro um parênteses para falar sobre isso. Como que um rei enxerga um coração de um servo e muito marido não consegue enxergar o coração da esposa que está triste em casa? Esposas depressivas, o marido não está ruim, o marido, melhor dizendo, não está bem. Filhos que estão se trancando no quarto, está triste, pensando em suicídio. E pais que não enxergam o próprio filho. Como que um rei, não é família, não é parente, é um rei que enxerga o coração de um servo, enxerga o coração. E um pai não enxerga o coração de um filho. Uma mãe não enxerga o coração de um filho, porque falta tempo de mesa. Falta tempo de se assentar junto, conversar, acompanhar, ter um trabalho de perto, de família. Quem está entendendo, diga amém. Que eu e você sejamos verdadeiros servos do Senhor, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 3, versículo de número 27 e 28. Coloca para nós. Provérbios 3, 27 e versículo 28. Vamos ler. Quanto lhes for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Se você pode servir alguém hoje, sirva. Não diga, volta amanhã e eu te dou. Se você tem condição de fazer hoje, sirva o teu próximo. São ensinamentos que Jesus nos ensinou. São ensinamentos que Jesus nos ensinou. Escute bem. A Bíblia nos diz em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 27, até o versículo 36 nós vamos ler. Lucas 6, versículo 27 ao 36. Olha o que diz a Bíblia. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas e quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, olha aí o segredo, irmão, para o seu 2025. A recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele, o Altíssimo, é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Isso aqui é um segredo espiritual para a nossa vida, irmãos. Isso aqui é um segredo espiritual para a gente ser próspero, para a gente ser abençoado. Mas normalmente, quando a gente vai fazer o bem a alguém, a gente vai fazer o quê? Antes de fazer o bem, a gente vai examinar, para ver se merece. Para ver se realmente eu posso fazer, para ver se merece. Normalmente a gente faz assim não é? A gente vai examinar primeiro. Jesus, sabendo sobre isso, olha o que diz o versículo seguinte, por gentileza. Nós lemos até o 36. Coloca para nós o 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Isso aqui é uma palavra que um dos padres católicos, São Francisco de Assis, utilizou, e pessoas rezaram isso aqui por muitos anos, ou rezam até hoje nas igrejas católicas, utilizando isso como base. Abençoai a todos, amem a todos. É a palavra de Jesus para todos nós. Preste bem atenção, isso aqui é o segredo de uma base de fé que eu e você precisamos praticar na nossa vida.
O ensinamento de Jesus é fazer o bem a todos. E para utilizar a palavra todos, ele utilizou até mesmo os nossos inimigos. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer o bem a um irmão da casa. Tem gente que tem dificuldade de fazer o bem a um irmão da igreja. Tem gente que tem dificuldade de fazer o bem a um parente mais próximo, a um vizinho. Jesus, para poder pegar um geral, ele coloca os inimigos. E detalhe, não é inimigo que não está fazendo mal para você. Abençoai os que vos maldizem. Ele está falando mal de você e você está abençoando. Orai pelos que vos caluniam. Ele está caluniando você e está fazendo um bem para ele. Abençoai os que vos perseguem. Está perseguindo você e você está fazendo um bem para ele. Ensinamento de Jesus para a nossa vida. Então pega isso como base. A base do reino de Deus é servir. Sirva a todos, independentemente de quem seja, porque Deus é misericordioso e bondoso para com ingratos e maus. A Bíblia diz que a chuva desce sobre bons e sobre maus, sobre justos e injustos. O sol nasce para todos. Então Deus é misericordioso e a bênção dele está liberada sobre muitas pessoas, que eu e você possamos ser usados por Deus para sermos parecidos com Deus, como diz a palavra. Então vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso. Diga bem forte, eu preciso. Mais forte, eu preciso ser parecido com Deus. Marcos capítulo 10, versículo de número 43. Olha o que diz o texto. Marcos 10, versículo 43 ao 45, nós vamos ler. Marcos 10, 43, por gentileza. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser. Quem aqui quer ser importante, irmão? Não, gente. Essa humildade, não, é só lá na minha igreja que tem essa humildade. Quem quer ser importante aí, irmãos? Eu quero. Você não quer ser uma pessoa importante? Sim ou não? Deus nos escolheu para sermos cabeça e não cauda. Amém, queridos? Nós somos filhos de Deus, irmãos. Eu não estou falando com soberba, com prepotência, com arrogância. Não, com muita humildade no coração. Mas os melhores lugares Deus escolheu para nós, para filhos. Amém, queridos? Os melhores lugares Deus escolheu para filhos. Escute, na minha casa particularmente, filho, ele chega, ele abre a geladeira, ele tem o melhor, irmãos. Eu e você somos filhos de Deus. Cadê a igreja para dizer amém? Quem quer ser importante aqui, diga amém. Deverá ser o quê, a Bíblia diz? Servo. Quem quer ser importante deverá ser servo. Está aqui um segredo, irmão. Se você for servo, você será importante. Continuando, verso 44. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Irmãos, a gente gosta de ser o primeiro, irmãos. Gosta ou não gosta? A gente gosta de ser o primeiro. A gente gosta de ser honrado, sim, irmãos. De repente está numa festa, está em algum lugar, alguém traz o primeiro pedaço de bolo para você. Você já fica todo orgulhoso. Nossa, que bênção. Você já se sente, é um pedaço de bolo. Está honrando você. A gente gosta, irmãos, de ser o primeiro. De repente vai servir um jantar, alguém diz assim, por gentileza, vamos esperar, fulano de tal, pode se levantar, pode ser o primeiro. Fala, nossa, eu? A gente gosta, irmãos. A gente não é diferente dos discípulos. Jesus estava corrigindo os discípulos nessa palavra. Os apóstolos. E eles estavam dizendo, não, quando chegar no céu, eu seria o primeiro. Quem vai sentar à direita dele, eu vou sentar à direita. Porque você nada, é eu. Os discípulos estavam conversando sobre isso entre eles. Você acha que eles são diferentes de nós? A gente gosta também, irmão, de ser importante. A gente gosta de ser o primeiro. Eles também estavam nesse mesmo dilema. E Jesus ensina a eles, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Em outra versão diz, na Almeida Corrigida Fiel, servo de todos. Deverá ser servo de todos. Versículo 45, para encerrar esse versículo, né? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Meus amados, que eu e você sejamos encontrados por Deus, verdadeiramente servindo. Romanos, para fechar, capítulo 12, versículo de número 20. Romanos 12. Eu estou fazendo o irmãozinho lá da mídia trabalhar hoje, nos versículos aqui. Romanos capítulo 12, versículo de número 20.
Olha o que diz a Bíblia. Quem está escrevendo essa palavra, irmãos? Carta aos Romanos, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo mandou uma carta para a igreja em Roma. E olha, essas palavras dele são parecidas com a que Jesus falou para os apóstolos. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmãos, desde pequeno a gente aprende que não se deve fazer o mal, não se deve brigar. Eu aprendi desde cedo que quem ganha a briga não é quem bate, é quem se afasta da briga. Quem prefere não brigar, esse é o que ganhou a briga. E não foi nem na igreja, aprendi com a minha família a respeito disso. Escute, façam o bem, não paguem o mal por mal, mas paguem o mal com o bem. Foi Jesus quem disse, se alguém te bate numa face, oferece também a outra. O que ele estava ensinando é, vocês não são iguais a todo mundo. Nós, como igreja do Senhor, cadê a igreja do Senhor? Diga amém. Nós somos a igreja do Senhor, nós não somos iguais a todos. Mas pastor, todos não são filhos de Deus? Não. Quem é filho de Deus? Quem entregou a vida a Jesus Cristo. Quem reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esses são os filhos de Deus. No qual o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que clama em nós, nos faz clamar dizendo, Abba Pai, Paizinho querido. Jesus é o único Filho de Deus. Nós somos filhos adotados. Aleluia. No mesmo reino espiritual. A bênção que temos é que somos co-herdeiros com Cristo. Assim como Jesus foi honrado pelo Pai, todos os filhos recebem o mesmo direito, as mesmas bênçãos, a mesma herança, os mesmos privilégios. Aleluia. Então, que eu e você possa entender essa base espiritual para a nossa vida. Nesse ano de 2025, vitórias chegarão na tua vida quando você servir. Servir, ele vira a chave de bênçãos na sua vida. O servir vira chaves de vitória na sua vida. Certa vez uma jovem na igreja chegou para mim e me perguntou, pastor, eu queria descobrir o meu ministério. Eu queria saber qual é o meu chamado, qual é o meu ministério. Eu falei, irmã, deixa eu te dizer, antes de falar o seu, deixa eu falar o meu. O meu é servir. O meu ministério é servir. Se eu estiver aqui, por exemplo, e precisar de uma água, alguém pregando, eu trago uma água. Se chegar no final do culto, acabou, eu arrumo uma cadeira, eu lavo um banheiro, eu faço o que precisa ser feito. Se eu chego no culto, faltou a pessoa da projeção lá e eu puder, durante o louvor, eu jogo a letra da canção aqui. Eu subo lá e eu coloco a letra da música aqui. Eu aprendo a mexer no computador, eu vou servir aonde necessita. Se eu preciso programar a transmissão, eu vou lá, programo a transmissão. Mas você faz tudo, pastor? Não faço tudo. Meu propósito não é fazer tudo. Mas se preciso, eu vou servir. O propósito é a palavra, o propósito é o pastorado. Eu fui chamado para pastorear a igreja do Senhor. Porém, qual é a necessidade do momento? Eu vou ajudar. Na onde eu posso ajudar. Não dá, para mim particularmente, eu não consigo ver, de repente, caiu aqui, ninguém viu, só eu vi, e eu ficar esperando alguém ver para eu limpar. Não, para limpar, não, eu vou limpar. Eu vou lá buscar um pano, quando alguém pensar em já ir, eu já estou voltando, já peguei, já limpei, e pronto, e acabou. Irmãos, está em mim. Então, que eu e você possamos ter um ministério para servir. Quem está entendendo, diga amém. O próprio Jesus, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Embora ele, sendo Deus, não o teve como usurpação, como privilégio ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, e indo até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, aleluia, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Antes de Jesus ser honrado, como esse texto diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, o texto anterior diz que ele se humilhou e foi servo.
quando eu e você é encontrado por Deus servindo, Deus nos levanta. Eu vou repetir para o povo de cá. Quando Deus te encontra servindo, Ele te levanta. Permita que Deus seja aquele que honra a tua vida. Permita que Deus seja aquele que exalta a tua vida. Quando você é encontrado servindo, Deus te abençoa. Quando Deus vê teu coração, teu pensamento, tua mentalidade para servir, Ele te abençoa. A Bíblia diz que Deus perguntou para Salomão: o que você quer receber, Salomão? Peça. Salomão, pensando no que o pai lhe ensinou e pensando no povo a qual ele estava pronto para liderar como novo rei em Israel, Salomão pediu sabedoria. Deus se agradou do pedido de Salomão. Por que ele queria sabedoria? Para servir as pessoas. A Bíblia diz que vinham pessoas, reis de várias nações, muitas pessoas vinham de todos os lugares para conversar com Salomão. Salomão, ao conversar com as pessoas, o que ele fazia? Servia as pessoas. Pelo fato de Salomão se interessar em servir, se interessar em ter a sabedoria que Davi lhe direcionou para ter, a Bíblia diz que Deus deu a ele sabedoria de uma maneira fora do comum. Ele pediu isso para Deus. Ele pediu: eu quero sabedoria que nenhum outro tem igual. Não foi isso que ele pediu, ele só pediu sabedoria. Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que deu a ele: eu vou te dar tanta sabedoria que não haverá outro tão sábio quanto você. E mais, nosso Deus é exagerado em abençoar. Eu vou repetir para quem está tomando posse da palavra: nosso Deus é exagerado em abençoar. Salomão pediu riqueza? Não pediu, e Deus entregou. Eu vou lhe dar mais, vou te dar tanta riqueza. Deus poderia falar assim: eu vou dar algum dinheirinho para você aí, vou melhorar a sua vida, algum ouro, uma prata, eu vou dar uma ajeitada. Mas a Bíblia diz: eu vou te dar tanta riqueza que não haverá outro tão rico quanto você. Quando você agrada o coração de Deus, irmãos, Deus te abençoa, e Ele é exagerado. Parece que é na Bíblia que diz que o nosso Deus, Ele é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós por Cristo Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, você acha que esses pedidos de 12 dias aí é pouco para Deus? Deus vai dar mais. Diga para ele: Deus vai dar mais, irmãos. Deus vai dar mais. Aleluia. Aleluia. Deus vai dar mais. Se prepare para receber. Por que se preparar? Tem que preparar? Tem que preparar. Tem gente que não está preparado. Conta-se uma história. Eu já falei que eu ia encerrar, né? Agora é de verdade. Conta-se uma história. O pastor Toninho contou isso aí. Certa vez um homem ganhou uma bolada, ganhou milhões e já estava avançado em idade. A família não sabia como contar a história para ele. Ficou meio preocupada. Então contrataram um médico cardiologista para que o médico contasse a história para ele. De uma forma educadamente, de uma forma ajustada, para não sofrer o impacto no coração do velhinho e o velhinho morrer com a boa notícia de que ele era um homem milionário, do dia para a noite. Contrataram o médico chegou até ele e disse para ele: olha, senhor, vamos suponhamos, é uma suposição, que o senhor ficasse milionário hoje. O que é que o senhor faria? O senhorzinho falou assim: eu daria metade para você. O médico caiu no chão. A gente precisa se preparar para as nossas bênçãos. O médico não estava preparado. Nós precisamos nos preparar para as nossas vitórias. Tem gente que Deus abençoa e a pessoa fala assim: ah, não, uma coisa está errada. Não acredito, não. Tem gente que está orando faz 20 anos para alguém da família se converter. A pessoa passa pela porta, entra na igreja nos 12 dias, a pessoa fala: não, estou desconfiado. Veio para ver alguma coisa, certeza. A pessoa está entregando o coração para Jesus, está aqui no altar, aqui, chorando. A pessoa: não sei não, essa lágrima aí, não sei não. Desconfiado de tudo, gente que não está preparado para receber vitória. Ei, se prepara em nome do Senhor Jesus, haverá vitória para a tua vida neste ano, em nome de Jesus. Eu vou falar de novo para quem acredita, quem pega essa palavra com fé. Se prepara, porque tem vitória sendo liberada para a tua vida este ano, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nessa palavra, diga amém. Diga assim: eu vou servir, Senhor. Diga bem forte, eu vou servir, Senhor. Eu já entendi tudo.
Eu vou servir, Senhor. Escute, depois de uma palavra dessa, o ideal era que após o culto, fizesse uma fila aqui, para poder falar com o pastor Marco, para poder falar com o pastor auxiliar, para poder dar um nome para algum ministério na igreja. Eu quero ajudar. Quero ajudar no quê? Eu quero limpar, eu quero fazer o que precisa. O que eu posso fazer? Eu posso olhar lá para nenhum cachorro entrar, eu posso olhar para levar as crianças para lá, eu posso fazer uma comidinha, trazer para as crianças na hora do cultinho. Tem célula aqui ainda, pastor? Tem célula? Eu posso trabalhar na célula. Eu também trabalho com célula lá, o senhor é referência para nós. Eu tenho célula, leva a bolachinha na célula, irmãos. Chega nesse ano, não é só comer coisa da célula, não. É levar também, aleluia. Amém? Prepara um bolo, prepara uma comida gostosa, leva lá na célula para abençoar os irmãos. Eu sei como que é célula. O ideal, a regra da célula é cafezinho e bolachinha. Mas o povo não sabe fazer isso, pastor. O povo quer comer mesmo na célula, leva um monte de coisa para comer. Lá na nossa igreja é assim. A regra é cafezinho, bolachinha, uma coisinha basiquinha. O povo quer comer jantar, quer comer, enfim. Faça com alegria, sirva com alegria, em nome do Senhor Jesus. Você que já está servindo na casa de Deus, que você compre ânimo com essa palavra, ganhe ânimo com essa palavra e continue em nome do Senhor Jesus. Aqueles que já serviam e por algum motivo, alguma frustração, tristeza, alguma ofensa que lhe ocasionou uma tristeza no coração e você abandonou o propósito que Deus te chamou, ei, volta a colocar o uniforme, arrependa com o teu coração, confessa ao Senhor o teu pecado, volta a servir com alegria no reino de Deus, porque quando Deus te encontra servindo, Ele te abençoa. Quem está entendendo, diga amém. Segredo para esse ano 2025: servir. O pai trabalha, o filho trabalha, e eu e você vai fazer o quê? Trabalhar, irmãos. Coloque de pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Eu quero orar pela tua vida e vou passar a palavra ao pastor Marcos. Ele vai direcionar aqui os detalhes com relação ao projeto de vida, a campanha. Mas eu quero orar pela tua vida nesse momento. Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, e nós estamos debaixo de uma palavra profética, Senhor. Sabemos, ó Deus querido, que o Pai serviu, o Filho serviu, em todo tempo nos encontramos eles trabalhando, e nós também, Senhor, que sejamos encontrados por Ti, servindo com alegria. Se o Senhor nos ensinou a servir até mesmo os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos, quanto mais a nossa família, quanto mais os nossos líderes, quanto mais os nossos pastores. Meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, que haja em nós, ó Deus, um coração de servo. Que haja em nós, ó Deus, um coração disposto a entregar, a servir, a fazer o melhor. Em nome do Senhor Jesus, muda, Senhor, o nosso coração. Coloque em nós um coração de servo, um coração de amor pelo Senhor, pelo Teu reino, pela Tua obra, um coração de gratidão, Senhor. Um coração que nesse ano de 2025 vai servir com alegria para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Aplauda a palavra.